Boa noite, irmãos. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu acredito que para todos nós está sendo muito difícil esses momentos, essa insegurança, esse medo, essas preocupações, essas decisões que os governos, que os nossos líderes tomam constantemente, que muitas das vezes compromete realmente os nossos planos, a nossa saúde. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, nada como ter Deus para onde nós podemos correr, com quem nós podemos contar, saber que Deus escuta as nossas orações e que a vitória virá com o Senhor, certamente. Vamos continuar confiando em Deus, contando com Deus e, se Deus quiser, logo, logo, tudo isso vai passar, irmãos, e nós vamos poder estar juntos. Enquanto isso, irmãos, conforme tem havido assim um clamor muito grande para que não deixemos de orar, de pedir para Deus realmente ser propício a nós pecadores. Precisamos de continuar pedindo, irmãos. Então, intensifique as suas orações e não se dê por vencido, não, tá? Hoje, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos sobre um ensinamento que o profeta Jeremias trouxe para o povo, uma reflexão muito importante. Está lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 8. Mas antes de ler a Bíblia, de ouvir uma mensagem musical, eu gostaria de orar com os irmãos. Feche os seus olhos, leve a Deus cativo o seu pensamento e vamos orar juntos, irmãos. Ore comigo. Senhor, nós o agradecemos, ó Pai, porque o Senhor não se faz de cego e nem de surdos para os nossos dilemas, as nossas tristezas, ó Pai. E como filhos do Senhor, nós clamamos ao Senhor nessa noite, mais uma vez, ó Pai. Se propício a nós, pecadores, ó Pai. Continue nos ajudando, Senhor, assim como o Senhor tem feito esse tempo todo, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem dado sabedoria aos cientistas, aos médicos, aos farmacêuticos, a tantos profissionais de saúde, ó Pai, para que realmente sejam bem-sucedidos nos atendimentos médicos, ó Pai. Tem desenvolvido vacinas. Muito obrigado, Senhor, porque em tudo nós vemos a mão do Senhor, ó Pai. E sabemos que o Senhor realmente continuará nos ajudando, assim como tem feito esse tempo todo, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos correr para os braços do Senhor, ó Pai, e saber que o Senhor realmente está atento para nos receber como filhos do Senhor, ó Pai. Agora que vamos meditar na Tua Palavra, Senhor, que o Teu Espírito Santo ministre nas nossas vidas acima de tudo, ó Pai. É no nome santo e maravilhoso de Jesus que eu oro, ó Pai, agradecido por tudo, Senhor. Amém, Pai. Irmãos, eu os convido para ouvir uma música muito bonita, composta pela Igreja Batista da Lagoinha, que certamente poderá nos edificar. Vamos ouvir? Vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade. Vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião.
esse chamado de Deus. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele pode nos sarar. Fez a ferida ligará, nos revigorará e viveremos eternamente. Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Ó igreja, há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Há um bálsamo em Gileade, que sara as tuas feridas, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Jesus, há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Jesus, há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Só tu és o médico de Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor. Irmãos, após ouvirmos essa linda música, eu gostaria de ler com os irmãos um texto da Palavra de Deus. Está lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 8. Mas antes de lermos o texto, eu quero só contextualizar com os irmãos um pouquinho a respeito do que está antes desse texto. O povo de Israel, irmãos, eles viviam desagradando a Deus. E uma das coisas que desagradava muito e desagrada muito a Deus é a idolatria. E o povo de Israel, um dos pecados deles que machucava muito o coração de Deus, e a gente vê muito isso nos livros de Reis, por exemplo, né? É a idolatria, a adoração a Baal. Porque eles deixavam de adorar, de contar com o próprio Deus e iam após outros deuses, feito de madeira, de pau, de pedra, que não os podia ajudar. E Deus ajudara tanto o povo de Israel em tantos momentos, irmãos, né? E houve um momento que Deus disse que esse povo precisava de uma correção. E essa correção de Deus foi dura. E o povo, por causa desses pecados, o povo de Israel ficou cativo na Babilônia por 70 anos. E o profeta Jeremias, ele conta muito bem essa história antes do cativeiro e durante o cativeiro de Israel. Até o capítulo 8, antes, Jeremias vinha alertando o povo do que eles estavam fazendo, para onde eles estavam caminhando e no que culminaria aquela rebeldia e o pecado que o povo vinha cometendo
anos todos, ou esses séculos todos, né, irmãos? E no capítulo 8, Jeremias traz uma palavra muito dura para o povo de Israel. Na realidade, é uma mistura de pergunta de Jeremias para com o povo, resposta do povo e uma pergunta de Deus para o povo. E em seguida Jeremias termina no versículo 22. É um texto um tanto complexo, mas é um texto muito interessante. Eu gostaria de ler com os irmãos. Então, livro do profeta Jeremias, capítulo 8, versículos de 18 ao versículo 22. Vamos ler, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. O profeta Jeremias, irmãos, tinha uma intimidade muito grande com Deus. E tudo que o povo estava vivendo e sofreria, e a dor que eles estavam causando a Deus, Jeremias sentia isso e doía de verdade no coração do profeta. Por isso ele escreve dessa forma no versículo 18. No versículo 19, Jeremias diz o seguinte: eis a voz do clamor da filha do meu povo, muito remota. Não está o Senhor em Sião? Jeremias pergunta para o povo. Deus não está no meio de vocês? Não está nela o seu rei? Jeremias falando de Deus estar no meio do povo. Por que me provocaram, aí agora Deus falando, né? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros? No começo, Jeremias pergunta, e agora Deus pergunta para o povo: por que vocês fizeram isso comigo? Uma vez que eu sou tudo que vocês precisam, e sempre dei tudo que vocês realmente precisam. Versículo 20. E o povo falando: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Ou seja, tudo que nós colhemos, tudo que nós plantamos, não será o suficiente para nós, está dizendo o povo. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, estou de luto, o espanto se apoderou de mim, diz o profeta Jeremias. Aí Jeremias, no versículo 22, irmãos, ele faz a seguinte pergunta para o povo, e ele faz 3 perguntas. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Gileade. Fala um pouquinho de Gileade, irmãos. Gileade era uma região montanhosa, de muitas árvores, e naquela região era colhido muitas ervas medicinais, e lá nesta região, em Gileade, se fabricava, se produzia o famoso bálsamo de Gileade. E esse bálsamo sempre foi muito famoso, né? E Israel tinha a região de Gileade como uma região de muitos curandeiros, de muitos médicos, de muito remédio. Tanto é que em Gênesis capítulo 37, versículo 25, irmãos, quando os irmãos de José estavam para vendê-lo, eles encontraram, né? Ou melhor, ele estava na caverna e os irmãos não sabiam o que fazer, não queriam matá-lo, uns queriam, outros não, né? E de repente apareceu os ismaelitas, mercadores ismaelitas. E de onde esses mercadores estavam vindo? De Gileade. E o que eles tinham ido buscar em Gileade? Eles tinham ido comprar bálsamo, entre outras coisas, e mirra, inclusive. E esses midianitas, ismaelitas, após comprarem, terem feito comércio em Gileade, eles estavam voltando para o Egito. E nesse interim, né, ou ao encontrá-los, esses mercadores, os irmãos de José o venderam. Ou seja, desde Gênesis, o bálsamo de Gileade já era comercializado e famoso. Quando houve fome na terra, em Israel,
e o rei do Egito, Faraó, tinha muita comida, e José era realmente o administrador do celeiro do Egito, o pai de José, Jacó, pediu que os seus filhos, ao irem comprar comida no Egito, levassem bálsamo de Gileade para agradar a José. Mal sabia ele que estava mandando bálsamo de Gileade para o próprio filho. Ou seja, Gileade era uma região onde havia um bálsamo muito famoso. E desde Gênesis se falava realmente deste bálsamo, né? Bom, aqui no livro do profeta Jeremias, ele faz a seguinte pergunta para o povo, né? Por acaso o bálsamo que tem em Gileade, ele vai curar a ferida que está na alma de vocês? Não. O bálsamo de Gileade não curaria a ferida da alma. E aí Jeremias ainda pergunta: por acaso há um médico em Gileade que pode curar a ferida da alma de vocês? Também não há médico lá em Gileade capaz de curar a ferida da alma do povo, porque a ferida da alma do povo era espiritual. E o povo realmente sofreria, né? Duras realmente castigos de Deus que veio através do rei Nabucodonosor. E a terceira pergunta de Jeremias, né, para o povo ali: por que não há cura em Gileade? Ele pergunta, né? Olha como ele diz no finalzinho, na última pergunta: por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Não há bálsamo lá, não há médico em Gileade. Por que não realizou a cura então? Porque a cura, irmãos, era espiritual. A cura que o povo realmente precisava vinha de Deus. A música que nós ouvimos fala de um bálsamo que há em Gileade, e esse bálsamo que há em Gileade, irmãos, é a palavra de Deus. O médico de Gileade é Jesus. Aí sim, ali a cura, através da palavra de Deus e através do próprio Deus, que é Jesus. Isso sim é cura que vem sobre a nossa vida. Antes de Jeremias, irmãos, o rei Davi, né, ou melhor, provavelmente o rei Salomão, né, quando escreveu Provérbios, porque nem todos os provérbios foram de Salomão, existem outros provérbios com outros autores, mas no livro de Provérbios, capítulo 4, versículos 20, 21 e 22, diz assim, irmãos, a respeito da palavra de Deus. Quando ele fala a respeito da palavra de Deus, ele está falando daquilo que Deus deixou ser conhecido para o povo. Deus e a sua palavra, irmãos, eles são inseparáveis, porque Deus é aquilo que ele fala que é, e ele deixa se conhecer a nós através da sua palavra. Tem uma definição muito bonita a respeito da Bíblia, que eu gosto muito, e ela diz assim, ó: a Bíblia é a expressão viva do caráter de Deus. Toda a Bíblia, irmãos. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que tudo que outrora foi escrito, ou tudo que está escrito na Bíblia, para o nosso conhecimento, para a nossa salvação, para o nosso próprio bem, é que tudo foi escrito. Ou seja, Deus e a sua palavra, eles não se separam. Provérbios 4, 20, 21 e 22 diz assim, ó: filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos seus olhos. Guarda-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida, irmãos, para os que o acham e saúde para o seu corpo. Então o bálsamo de Gileade, irmãos, que o povo tanto precisava, era a própria palavra de Deus, que restaura a alma, que cura. No entanto, irmãos, existem 2 salmos
Salmo 19 e o Salmo 119, eles exaltam essa palavra. Porque a palavra de Deus e o próprio Deus, eles são o mesmo. Porque tudo que Deus fala que faria, Ele faz. E Deus e a sua palavra, eles são inseparáveis. E por isso que a palavra de Deus, irmãos, ela é saúde para o nosso corpo, porque ela restaura a alma. É isso que diz o Salmo 119 e o Salmo 19, os dois salmos, só vai falar nisso o tempo todo. Porque a palavra de Deus, ela realmente é um bálsamo na nossa vida, irmãos, né? O Salmo 107, irmãos, do versículo 1 até o versículo 20, ele vai falar de 3 momentos que o povo de Israel realmente viveu longe de Deus, se aproximou de Deus, pediu ajuda e Deus os restaurou. Eu queria ler apenas os 3 versículos com os irmãos, a partir do versículo 18, né, lá do Salmo 107, e diz assim, olha, a partir do versículo 18, a sua alma aborreceu toda sorte de comida, e chegaram às portas da morte. Por causa do pecado, o povo realmente estava ali, próximo de morrer. Versículo 19, então na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou do que era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, né? Então, irmãos, Deus restaura a nossa alma, Deus sara o nosso corpo, e esse salmo realmente mostra a restauração que Deus traz para a nossa alma, né? Através da sua palavra. Ou seja, o bálsamo que nós realmente precisamos, irmãos, é a palavra de Deus. O apóstolo Pedro, irmãos, em João, capítulo... deixa eu só dar uma olhada aqui, irmãos. Eu fiz questão de anotar, né? Em João, capítulo 6, versículo 28, falando já do médico de Gileade, Pedro diz o seguinte no Evangelho de João, falando de 2 discípulos de Jesus, João e Pedro, a gente acaba se confundindo. Mas Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68, Pedro diz assim, olha, Jesus faz uma pergunta para eles, vocês também não querem me abandonar? Vocês não querem sair, deixar de seguir a mim? Aí o apóstolo Pedro olha para Jesus e diz, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna, né? Ou seja, o apóstolo Pedro reconhecia que fora de Jesus, irmãos, não tinha salvação, não tinha cura, não tinha o cuidado que vem do próprio Deus, irmãos. E o apóstolo Pedro reconhece isso, né? E é Deus quem revela isso para ele e não os deixa sair de perto de Jesus, porque Jesus realmente é o médico dos médicos que cura a nossa alma, que restaura o nosso corpo, né? Essa música é muito bonita, mas o bálsamo de Gileade é a palavra de Deus e o médico de Gileade é Jesus, o nosso Redentor. Em Mateus, irmãos, Jesus diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus está dizendo para nós corrermos para os seus braços, irmãos, porque nele há salvação, porque nele há segurança, porque nele há proteção. E Jesus nos convida para sermos assim. Em Mateus também, irmãos, no capítulo 11, versículos de 4 a 6, ou melhor, Mateus 4, versículos 23, né? Diz assim, ó, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria,
Trouxeram então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam, por causa das curas que Jesus fazia. E Jesus realmente é o médico que nós precisamos, irmãos. Ele é o médico que nós precisamos porque ele cura a nossa alma, porque ele restaura a nossa vida. E no momento como esse, quanto mais íntimo, próximos de Jesus andarmos, quanto mais nos braços deles nós tivermos, irmãos, mais seguro nós estaremos. Quando eu falo dessa forma, irmãos, eu não estou querendo abrir mão ou deixar de acreditar na medicina humana. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando, irmãos, dessa esperança nossa que tem que estar em Jesus. Tem que ser Jesus. Porque dele é que realmente vem a nossa verdadeira salvação. Que Deus realmente nos ajude, irmãos. Sustente a nossa vida. Guarde o nosso coração. No dia 15 de fevereiro, o pastor Ricardo, na sua mensagem dominical, ele falou de um texto que o teólogo John Piper escreveu. John Piper teve câncer de próstata e foi um momento muito difícil, E John Piper escreveu um texto muito bonito, um texto longo, que nós temos esse texto, o pastor Ricardo também tem, se os irmãos quiserem a gente pode compartilhar, é muito bonito. E John Piper falou que o momento que ele estava vivendo, apesar de ser doloroso, difícil, ele podia aprender com aquele momento, porque só sofrer, só se aborrecer, ter medo, não ajuda. O que você pode aprender com o momento que você está vivendo? E John Piper escreveu o seguinte: você desperdiçará seu câncer caso se entristeça, como quem não tem esperança. O apóstolo Paulo usa esta expressão para designar pessoas cujos entes queridos haviam morrido. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os outros que não têm esperança, porque nós temos esperança. Existe tristeza na morte, mas mesmo para o crente que morre, pois há uma perda temporária, a perda do corpo, de entes queridos e de ministérios terrenos. Mas a tristeza é diferente, é permeada pela esperança. Desejamos antes estar ausente do corpo para estar com Cristo, o que realmente é excepcionalmente melhor. O que John Piper estava dizendo, irmãos, que tudo que nós vivemos de tristeza, de dores, se eu não puder aprender com isso, e isso não me levar a me aproximar de Deus, eu estou vivendo em vão, estou sofrendo em vão. E que Deus nos ajude, irmãos, para que tudo que nós estamos passando nesse momento de tristeza possa, no mínimo, fazer com que nós nos aproximemos de Deus, que não fiquemos tristes em vão, mas que possamos correr para o bálsamo de Gileade, que é a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro bálsamo, e possamos correr para os braços do Altíssimo, um médico de Gileade, um médico que realmente tem poder para curar a nossa alma, para curar o nosso coração.
Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus abençoe a cada irmão. E nos vemos. Enquanto isso, aproveite para orar com a sua família e interceder por todos nós, irmãos. Deus os abençoe e um forte abraço.